Durante anos, a imagem de Adolf Hitler foi construída por meio de uma combinação de discursos manipulados, manobras políticas e a ocultação intencional de aspectos desconfortáveis de seu lado mais pessoal. Retratavam-no como um líder determinado a elevar o moral do país e a purificar a Alemanha, mas obscureciam detalhes importantes de sua vida fora das telas e suas próprias contradições. Desde os anos da guerra até muito tempo depois, relatórios oficiais, como estudos psicológicos encomendados pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos, começaram a examinar aspectos mais íntimos e desconhecidos de Hitler: medos, hábitos estranhos, obsessões e manias que não condiziam com a imagem de liderança firme que buscavam vender ao mundo. Embora certos detalhes tenham vindo à tona com o tempo, a maioria dessas coisas permaneceu oculta sob uma camada de teatro e controle. O que mais sobre o verdadeiro Hitler permanece oculto sob a persona que eles construíram. Número 20. O artista frustrado que acabou vivendo como um vagabundo. Adolf Hitler era um aluno medíocre. Em 1904, com apenas 16 anos, abandonou a escola sem mérito algum, além de uma nota de aprovação em desenho. Era a única coisa em que era bom. Nos 3 anos seguintes, não procurou emprego nem estudo. Vagava sem rumo por Linz, apenas desenhando ocasionalmente em seus cadernos. Mais tarde, ele diria que aqueles anos foram os mais felizes de sua vida. Viajou então para Viena com a ideia de se tornar artista. Aspirava a ingressar na Academia de Belas Artes. Submeteu seus trabalhos ao vestibular, convencido de que suas habilidades eram suficientes. Mas foi reprovado. Foi um golpe devastador. No ano seguinte, voltou com mais prática, mas o resultado foi ainda pior. Não só foi rejeitado novamente, como também impedido de se candidatar novamente. Um dos professores recomendou que tentasse arquitetura, visto que seus desenhos focavam em edifícios, não em pessoas. Mas sem um diploma do ensino médio, essa opção era impossível. Seu caminho foi repentinamente fechado. Ele tinha tanta certeza de que passaria que a rejeição foi um choque. Em vez de voltar para casa, decidiu ficar em Viena. Não queria voltar de mãos vazias. Embora descrevesse a cidade como uma mistura insuportável de culturas, também sabia que era um centro artístico de classe mundial. Não estava disposto a desistir de seu sonho por causa do que considerava o julgamento tendencioso de professores judeus. Com o tempo, passou a acreditar que fora um professor judeu quem o rejeitara. Anos depois, já no poder, ordenou a eliminação de vários membros daquela mesma academia durante a ocupação da Áustria. Naquela época, ele vivia praticamente sem recursos. Ganhava algum dinheiro limpando neve, ajudando com a bagagem na estação ou trabalhando esporadicamente em canteiros de obras. Comia em cozinhas comunitárias e dormia em abrigos públicos ou ao ar livre. Mesmo assim, nunca parou de pintar. Pensava que talvez um dia conhecesse um artista influente que o ajudasse. Por isso, passava horas em cafés frequentados por pintores, embora nunca tenha se destacado naquele ambiente. Durante esses anos, produziu mais de 1000 desenhos, aquarelas e pinturas. Com o tempo, sua situação melhorou um pouco. Ele conseguiu se sustentar exclusivamente vendendo cartões postais e pinturas de vistas de Viena. Muitos de seus compradores eram comerciantes judeus. Apesar disso, seu ressentimento em relação a eles cresceu. Mais tarde, ele reconheceu que foi em Viena que seu ódio pelos judeus começou a tomar forma. Esse preconceito também serviu de desculpa para ele evitar o serviço militar, pois não queria servir ao lado de eslavos ou judeus. Quando deixou Viena, disse que a cidade havia sido o período mais difícil, mas também o mais formativo de sua vida. Ele entrou lá como um jovem sem rumo, partiu como um homem solitário, com ideias fixas e cada vez mais radicais. Número 19. O amante dos animais, que ordenou que milhões de pessoas sejam mortas. Adolf Hitler manteve uma dieta baseada em vegetais, especialmente durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Sua inclinação para esse tipo de dieta, sugere-se, estava relacionada ao pensamento do compositor Richard Wagner, que relacionou a renovação espiritual alemã ao vegetarianismo. Embora houvesse discrepâncias entre aqueles que afirmam que Hitler evitava produtos cárneos e aqueles que afirmam que ele o fazia apenas parcialmente, a verdade é que, no final da vida, ele se apresentou como um vegetariano convicto.
Em seus últimos anos, ele repreendeu aqueles que comiam carne, apontando que estavam comendo restos de animais mortos. Em seu livro autobiográfico, ele falou de sua apreciação pelos animais como um sinal de sua superioridade moral. Ele também acreditava que uma dieta baseada em vegetais ajudaria a melhorar tanto a saúde individual quanto a regeneração espiritual das pessoas. No entanto, há relatos de que ele ainda comia ocasionalmente produtos de origem animal na casa dos 30 anos. Diversas publicações o apresentaram como um exemplo de respeito pelos animais. Uma revista do movimento reformista alemão o descreveu como um ferrenho oponente da tortura de animais e da vivissecção. Segundo relatos coletados por Hugh Trevor Roper, Hitler se referia a si mesmo como vegetariano e afirmava que no futuro a humanidade deixaria de comer carne. Mesmo em reuniões privadas, ele mencionava que não podia compartilhar carne com líderes árabes devido às suas crenças. Em conversas privadas, ele frequentemente enfatizava as virtudes de vegetais, frutas e grãos crus, recomendando-os até mesmo a crianças e soldados. Às vezes, ele estragava o apetite de seus companheiros contando cenas de matadouros, com a intenção de desencorajá-los a comer produtos de origem animal. Segundo B. Wilson, quando via o desconforto dos outros, aproveitava a oportunidade para acusá-los de fraqueza e hipocrisia. Um relatório inglês publicado em 1938 sobre sua residência nos Alpes descreveu sua cozinha como repleta de frutas e vegetais e enfatizou seus padrões rigorosos. Seu cozinheiro preparava pratos sem carne que também eram visualmente agradáveis. Segundo Goebbels, Hitler dedicou longas conversas à promoção de uma dieta vegetariana, embora reconhecesse que ela não poderia ser imposta como política geral durante o conflito. Mesmo assim, ele esperava implementá-la após a guerra. Martin Bormann mandou construir uma estufa em Berchtesgaden para garantir um fornecimento constante de frutas e vegetais. Ele também evitou o uso de cosméticos por conterem ingredientes de origem animal e zombou de Eva Braun por usá-los. Leon Degrelle, um oficial da SS, lembrou que rejeitava carne de mamíferos e peixes, aceitando apenas ovos, pois não envolviam o abate direto do animal. Foram encontradas evidências que sugerem que sua dieta foi influenciada por seus problemas digestivos. Desde jovem, ele sofria de desconforto estomacal, suor excessivo e flatulência. Em cartas particulares, ele explicou que preferia frutas e vegetais para se sentir melhor. Ele também se preocupava em desenvolver câncer, a doença da qual sua mãe morreu. No entanto, alguns especialistas afirmam que Hitler não era um vegetariano estrito. A Sociedade Vegetariana Britânica relatou que associações vegetarianas na Alemanha foram fechadas sob seu regime, embora mais por razões políticas do que alimentares. Autores como Robert Payne sustentam que o mito do vegetarianismo foi uma invenção de propaganda. Testemunhas como a chefe Dione Lucas afirmam tê-lo visto comendo carne. Sua secretária, Traudl Jung, disse que ele evitava produtos de origem animal, mas seu cozinheiro secretamente incluía caldo ou gordura, o que frequentemente lhe causava desconforto físico. Sua nutricionista, Marlene von Exner, adicionava tutano aos seus pratos. Seu médico pessoal, Theodor Morell, aplicava-lhe injeções diárias com compostos derivados de órgãos de animais, como fígado, glândulas e placenta. Embora se considerasse vegetariano, sua dieta estava longe de ser inteiramente baseada em vegetais. Número 15. Ele chorou por sua mãe e depois separou milhões dos seus. Adolf Hitler permaneceu ao lado da mãe durante toda a sua doença. Clara, que sofria de câncer de mama, era cuidada em casa enquanto o filho cuidava de pequenas tarefas e estava atento a cada detalhe. A doença progrediu rápida e dolorosamente. Ele, então, um adolescente sem educação completa ou emprego, passava quase todo o tempo ao lado dela. Quando Clara morreu, ele começou a chorar. Algumas testemunhas lembraram que ele não conseguiu se conter, mesmo durante o funeral. Permaneceu em silêncio a maior parte do dia e não quis falar com ninguém por semanas. Foi uma das poucas ocasiões em que demonstrou abertamente afeto. Ao longo de sua vida, ele não falava dela com frequência, mas quando o fazia, era em um tom solene e respeitoso. Essa perda o marcou para sempre. Ele nunca mais estabeleceu um vínculo semelhante com outra pessoa. Manteve relações distantes com suas irmãs, sua madrasta e as mulheres que conheceu na vida adulta.
Os mais próximos notaram sua frieza emocional, embora houvesse uma clara exceção: a lembrança de sua mãe. Ele não a mencionou para provocar pena ou como desculpa. Ela era, simplesmente, alguém que ele realmente amara. Em contraste, anos depois, foi o mesmo homem que ordenou as deportações em massa de famílias inteiras. Ele separou sistematicamente mães de seus filhos nas estações de trem e nas rampas de triagem. Durante a operação para expulsar comunidades inteiras, ele não demonstrou nenhum sinal de remorso. As decisões foram tomadas rapidamente e sem contato pessoal. Ele não visitou os locais, não ouviu gritos, não viu lágrimas. Ele simplesmente assinou ordens ou emitiu instruções de escritórios rigorosamente fechados. As mulheres foram enviadas para um lugar, as crianças para outro. Algumas foram transferidas à força, outras atraídas com promessas de empregos ou reuniões familiares. As separações foram permanentes. Em muitos casos, nenhuma das partes sobreviveu. Anos depois, alguns dos responsáveis diretos declararam que tudo foi feito sob a direção do líder supremo, que havia dado instruções claras sobre como proceder. O paradoxo era evidente, mas ele nunca o reconheceu. Ele, que outrora cuidara de sua mãe doente, que outrora lamentara sua perda com dor genuína, tornou-se o arquiteto de uma máquina que destruiu milhões de laços familiares. Não há declarações públicas conhecidas em que ele tenha expressado preocupação com o sofrimento das mulheres afetadas pelas deportações. Sua visão de sociedade era organizada por grupos, não por indivíduos. Nos relatórios internos do regime, falava-se de eficiência, não de consequências humanas. Mães eram números, decisões eram reduzidas a estatísticas. Enquanto isso, nas poucas cartas privadas que sobreviveram, não há uma única menção à contradição entre o que ela vivenciou e o que causou. Essa parte foi enterrada junto com as memórias de sua juventude e a imagem da única pessoa por quem ela derramou lágrimas. Número 16. Ele lutou contra o tabaco com mais força do que contra a fome ou a guerra. Adolf Hitler não bebia nem álcool nem cigarros. Desde jovem, optou por se manter afastado de ambos. Nunca foi visto bebendo em grupos ou fumando por hábito. Para ele, essas coisas não contribuíam em nada e só prejudicavam o corpo. Não era uma fase ou uma pose pública. Ele continuou a fazer isso sempre, mesmo em conversas privadas ou sob pressão. Esse estilo de vida também influenciou aqueles ao seu redor. Era raro ver garrafas perto dele, e muitos evitavam acender um cigarro quando ele estava presente. Em sua residência nas montanhas, o Berghof, a regra era clara: nada de fumar e nada de beber. Embora alguns hóspedes ocasionalmente a quebrassem, a maioria respeitava o ambiente que ele impunha. Ele acreditava que seus corpos deveriam ser mantidos limpos de substâncias nocivas. Essa não era sua única prática. Ele também a promovia por meio do governo. Durante seu mandato, campanhas anti-tabagismo foram realizadas. Cartazes e publicações alertavam sobre os efeitos nocivos do fumo, com atenção especial às gestantes. Fumar em transportes públicos era desaprovado e proibido em vários escritórios do governo. Além disso, exames médicos eram solicitados para revelar problemas respiratórios relacionados ao tabagismo. Naquela época, poucos países tratavam o tabagismo como uma questão de saúde pública. Quando se tratava de bebidas alcoólicas, não havia leis que as proibissem, mas ele preferia se manter afastado. Nunca brindava, nem mesmo em reuniões oficiais ou celebrações com militares. Enquanto outros oficiais de alta patente bebiam vinho ou bebidas alcoólicas, ele se limitava a chás de ervas ou água. Aqueles que compartilhavam a mesa com ele sabiam que isso não era por cortesia. Era algo sobre o qual ele tinha muita clareza. Ele acreditava que era essencial ter a mente clara ao tomar decisões. Esse estilo de vida não se resumia apenas à saúde. Fazia parte da imagem que ele queria projetar. Ele queria parecer disciplinado, organizado e no controle. Ele dizia que o corpo deveria ser cuidado e que os bons cidadãos deveriam evitar hábitos que os enfraquecessem. Nesse contexto, fumar ou beber eram sinais de que alguém não estava cuidando de si mesmo, seja física ou mentalmente. As campanhas oficiais anti-tabagismo continuaram a crescer. Os impostos sobre os cigarros foram aumentados e a publicidade foi limitada. Tentaram também reduzir o hábito entre os soldados, embora isso nem sempre tenha tido sucesso. Apesar dessas contradições, a posição oficial permaneceu firme.
E Hitler continuou a ser associado a uma vida livre de vícios. Em sua rotina diária, ele comia pouco, bebia chá e caminhava com frequência. Não há evidências sólidas de que tenha abandonado esses hábitos, nem mesmo nos últimos meses do regime. Seu médico o tratou com métodos incomuns, mas não utilizou sedativos contendo álcool. Mesmo nos piores momentos, ele sequer tocou em bebida alcoólica ou tabaco. A ideia de que era abstêmio persistia em documentos, fotos e depoimentos. Embora liderasse um estado que causou milhões de mortes, sua rotina pessoal evitava qualquer coisa que pudesse prejudicar seu corpo. Enquanto enviava outros para o fronte ou para os campos, ele seguia firmemente sua vida sem álcool ou cigarros. Número 16. O grande orador nazista apenas repetia gestos que memorizava diante do espelho. Em 1925, Hitler se trancou sozinho em um quarto para aprimorar seu discurso. Ele ficava em frente ao espelho e ensaiava seus discursos sem ninguém por perto. Repetia frases, movia os braços e mudava suas expressões faciais. Queria ver como ficaria ao falar. Nesses ensaios, ele não improvisava. Experimentava várias maneiras de dizer a mesma coisa até encontrar a mais impactante. Enquanto falava, ele tocava gravações da própria voz. Ouvia a si mesmo para corrigir erros. Às vezes parava, ficava em silêncio e repetia tudo desde o início. Não gostava do som de uma frase e a mudava. Media cada pausa. Certificava-se de que cada palavra tivesse peso. Não deixava nada ao acaso. Para melhorar a postura, pediu ao seu fotógrafo pessoal, Heinrich Hoffmann, que o fotografasse enquanto ensaiava. Hoffmann disparava a câmera enquanto levantava o braço, gritava ou fazia uma careta de raiva. Hitler então observava as imagens atentamente. Comentava sobre elas, uma a uma. Dizia coisas como, "Isso está feio", ou "Nunca mais farei esse gesto". Algumas fotos eram jogadas fora, outras eram guardadas para referência. Ele não queria parecer ridículo, sua imagem era tudo. Ele estudava cada ângulo, cada expressão, cada movimento das mãos. Se uma pose não lhe caía bem, ele a descartava. Repetia os mesmos gestos várias vezes até que ficassem perfeitos. Toda vez que encontrava um que funcionava, ele o memorizava. Sabia que teria que repeti-lo no palco. Os ensaios não eram apenas para falar melhor. Faziam parte de sua preparação geral. Ele queria que sua presença física tivesse uma presença poderosa. O objetivo era que as pessoas sentissem que estavam diante de alguém com autoridade. O que ele dizia não era suficiente. Ele precisava parecer um líder. Ele ensaiava tudo isso sozinho, em frente ao espelho, em silêncio, dia após dia. As fotos desses treinos foram guardadas. Algumas foram publicadas posteriormente. Nelas, Hitler é visto repetindo os mesmos gestos que usaria mais tarde em comícios de massa. Não eram casuais, não eram improvisados. Cada movimento havia sido praticado em particular antes de aparecer em público. Durante anos, esses ensaios fizeram parte de sua rotina. Hitler não deixou nenhum detalhe por fazer. O que parecia natural em seus discursos era o resultado de muitas horas em frente ao espelho. Cada palavra, cada olhar, cada gesto saía como ele queria. Ele havia ensaiado tudo de antemão, até o menor movimento tinha um motivo. Aquilo não era improvisado. Número 15. Ele planejou o extermínio, mas nunca põe os pés em um campo de concentração. Apesar de ter promovido todo o sistema de extermínio, Hitler nunca pôs os pés em um campo de concentração. Não há imagens, registros ou testemunhos em contrário. Durante a guerra, ele evitou tais lugares. Recebeu relatórios periódicos sobre transferências e execuções, mas nunca visitou Dachau, Auschwitz, Treblinka ou qualquer um dos centros de detenção ou extermínio. O pesquisador Nikolaus Waxman enfatiza que Hitler não é mencionado em seu livro sobre os campos, enquanto Heinrich Himmler supervisionava pessoalmente todas as instalações. Segundo o Times of Israel, Hitler limitou-se a ler relatórios enviados pela SS sem observar execuções ou inspecionar as condições dos campos. Manteve a logística à distância, delegando tarefas práticas. O Telegraph também deixa claro que ele nunca falou publicamente sobre o extermínio. Expressou-se em eufemismos como realocações ou medidas especiais, sem aludir diretamente ao assassinato sistemático. Não apenas evitou visitas, como também manteve sua imagem limpa.
Enquanto Himmler visitava crematórios e quartéis, Hitler restringia-se a escritórios, à sua residência em Berghof ou ao bunker, recebendo relatórios vazados e ignorando os detalhes concretos. Colaboradores próximos confirmaram que ele preferia ficar de fora. Seu fotógrafo próximo, Heinrich Hoffmann, descreveu como Hitler deu a ordem e esperou que ela fosse executada, e isso foi tudo. A decisão foi deliberada. Ele administrou o genocídio à distância. Ao delegar a Himmler, manteve o comando sem enfrentar o horror visual ou moral. Mesmo nos momentos finais, quando a maquinaria da morte acelerava, Hitler não se aproximou. Não inspecionou fornos, câmaras ou vagões. Nunca solicitou fotografias nem presenciou cadáveres. Seu papel era o de ordenador, não de testemunha ocular. Edição 14. Só um testículo? O segredo médico que Hitler nunca quis revelar. Um relatório médico escrito em 1923 confirma parcialmente um dos rumores mais difundidos sobre Hitler. O documento indica que ele sofria de criptorquidia, o que significa que apenas um de seus testículos havia descido para o escroto. O relatório foi preparado pelo Dr. Josef Brinsteiner, enquanto Hitler estava preso em uma prisão da Baviera após o fracassado Putsch de Munique em 1923. Este relatório faz parte do livro Hitler como prisioneiro em Landsberg am Lech, 1923-24, do historiador Peter Fleischmann. O médico registrou essa condição em um documento assinado em 12 de novembro, após examinar o prisioneiro número 45. Nele consta que Hitler gozava de boa saúde, mas sofria de criptorquidia no lado direito do corpo. Vários meios de comunicação alemães relembraram essa questão no sábado, 19 de dezembro de 2015, e a relacionaram à famosa canção cantada por soldados britânicos durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler has only got one ball. Hitler só tem uma bola, ao som da marcha do coronel Bogey. Mas esse diagnóstico contradiz outra versão amplamente difundida. Não há evidências de que Hitler tenha perdido um testículo devido a um ferimento de guerra, como alega a história sobre uma granada durante a Primeira Guerra Mundial. O relatório médico que mencionava essa condição foi mantido em segredo por décadas e só veio à tona em 2010, quando houve uma tentativa de vendê-lo em leilão, juntamente com outros 500 documentos relacionados à prisão de Hitler em Landsberg. Os documentos acabaram sendo confiscados pelas autoridades alemãs. Peter Fleischmann, diretor do Arquivo Estatal de Nuremberg, revisou todos esses documentos durante anos e agora inclui os detalhes mais importantes em seu livro. O livro analisa o cotidiano de Hitler dentro da prisão. O jornal Süddeutsche Zeitung enfatizou que, apesar de estar preso, Hitler desfrutava de muitos confortos. Isso foi possível devido à sua estreita relação com o diretor da prisão. Ele era chamado de Senhor. As celas dos detentos foram reformadas e sua comida não era fornecida pelas cozinhas da prisão, mas sim de fora. O livro também inclui breves biografias das 330 pessoas que o visitaram durante seu confinamento. Hitler iniciou uma greve de fome assim que chegou à prisão. Foi também lá que ele escreveu parte do primeiro volume de Mein Kampf, o texto no qual organizou suas ideias políticas e registrou o pensamento racista e antissemita do movimento nazista. Essa obra voltaria a ser vendida na Alemanha décadas depois, graças à liberação dos direitos autorais que até então eram controlados pelo Estado da Baviera. Número 13. Hitler e Parkinson, a doença que deteriorou secretamente seu corpo e mente. Está comprovado que Adolf Hitler sofria de doença de Parkinson idiopática. Não foram detectados sinais clínicos ou histórico médico que sugerissem um tipo de parkinsonismo ligado a infecções cerebrais. O diagnóstico foi feito pelo Dr. Max de Krinis no início de 1945. Ele notificou o alto comando da SS. A liderança da SS decidiu que o tratamento deveria ser iniciado com base em uma fórmula especial para Parkinson, elaborada para ser administrada por um médico. Mesmo assim, esse tratamento nunca foi administrado a Hitler. Isso leva a crer que a liderança da SS estava considerando se livrar de um líder já gravemente ferido pela doença. Dois aspectos muito distintos podem ser observados no comportamento de Hitler. Por um lado, ele tinha uma personalidade típica de quem sofria de Parkinson antes de sua progressão.
Uma mente rígida, sem capacidade de mudança, flexibilidade zero e uma atitude obsessiva por detalhes que levava os outros ao desespero. Por outro lado, ele exibia comportamentos típicos de um perfil antissocial. Não demonstrava respeito por regras ou valores, tendia a manipular, mentir e tinha explosões emocionais que não conseguia controlar. Essa mistura de personalidades o levou a se convencer, sem nunca questionar, de que tinha uma missão única a cumprir, e também o levou a buscar constantemente validação e atenção. Avaliar seu modo de pensar e se comportar de uma perspectiva médica nos permite compreender melhor alguns dos padrões que marcaram sua vida e seu papel na história. Analisá-lo de uma perspectiva neuropsiquiátrica ajuda a esclarecer como sua mente funcionou em momentos-chave. Hitler combinou sintomas físicos claros de um distúrbio neurológico avançado com um comportamento que revelava desequilíbrios subjacentes. Essa dupla condição o levou a permanecer firme em suas convicções, recusando-se a aceitar qualquer opinião diferente, ao mesmo tempo em que agia de forma destrutiva, independentemente das consequências para os outros. Não se tratava apenas de uma doença física. Havia também uma deterioração em sua maneira de lidar com as pessoas e confrontar a realidade. À medida que seus movimentos se tornavam mais desajeitados e seus gestos menos controlados, seu comportamento também se tornava mais retraído, isolado e perigoso. Isso se agravou com o tempo. A combinação de sua condição neurológica e seu caráter o tornava cada vez mais incapaz de tomar decisões racionais. Nos últimos meses de sua vida, nada do que ele dizia ou fazia podia ser dissociado de sua saúde. Os sinais eram visíveis, mas dentro do regime ninguém ousava questioná-lo abertamente. Sua comitiva o mantinha em movimento, mas também sabia que ele não poderia mais continuar daquele jeito. Seu histórico médico, juntamente com análises subsequentes, oferece uma janela direta para como esse líder enfermo realmente funcionava. Edição Dose. O dia em que ele quase se afogou, o trauma de infância que transformou Hitler em um fóbico de água. Um recorte antigo encontrado em arquivos alemães relata como um menino foi retirado vivo de um rio, reforçando a história de que Hitler, quando criança, quase se afogou. Na época, ele morava com a família na Kapuzinerstraße, em Passau, Baviera, do outro lado da fronteira com a Áustria, onde nasceu. Um padre católico chamado Max Tremel, que mais tarde se tornou um dos organistas mais importantes da Europa, contou que seu antecessor em Passau, Johann Querberger, foi quem o resgatou. Antes de morrer em 1980, Tremel contou que Querberger, ainda adolescente, viu o menino se debatendo no rio Inn e pulou para resgatá-lo. Hitler nunca mencionou essa história publicamente. Mas um breve artigo do jornal Donau-Zeitung de janeiro de 1894 foi encontrado em Passau. O texto afirmava que um menino caiu no rio após o gelo quebrar e que um jovem pulou para salvá-lo. O jornal, que era de esquerda na época, o chamou de um camarada corajoso. Entre 1892 e 1894, Hitler viveu naquela cidade, onde adotou um sotaque alemão em vez do austríaco. Como nasceu em abril de 1888, tinha 4 anos na época do acidente. A escritora Anna Elisabeth Rosmus, em seu livro Out of Passau, Leaving a City Hitler Called Home, saindo de Passau, deixando uma cidade que Hitler chamava de lar, também relatou o incidente. Ela explicou que as margens do rio Inn eram uma área comum para crianças brincarem. Em 1894, enquanto estava com outras crianças, Adolf caiu na água. O rio corria rápido e era muito frio, vindo direto das montanhas. O filho do dono da casa onde ele morava conseguiu alcançá-lo a tempo e tirá-lo da água. Embora já adulto tenha contado histórias sobre brincar na praia, nunca mencionou o dia em que quase se afogou. Em Passau, porém, todos sabiam o que havia acontecido. Dizia-se que, a partir de então, ele nunca mais entrou na água e que nunca aprendeu a nadar. O nome do menino não apareceu no artigo, mas os historiadores acreditam que era ele, dada a data e o endereço. Depois daquele incidente, ele passou a evitar banheiros públicos e rios. Aquele acidente marcou sua infância. Seu medo de água tornou-se parte de seu cotidiano. Ele brincava perto do rio, mas não o tocava. Seu silêncio sobre o ocorrido também fez parte do caráter que ele construiu posteriormente.
Para aqueles que viveram naquela cidade, a imagem daquela criança resgatada perdurou por gerações. Número 11. O comandante da noite. Ele tomava decisões de guerra enquanto o mundo dormia. Hitler dormia pouco e preferia trabalhar à noite. Segundo documentos da inteligência aliada, ele começava tarde e continuava até as primeiras horas da manhã, às vezes até as 3 ou 4 horas da tarde. Depois do jantar, ficava acordado lendo jornais, assistindo a filmes ou conversando com as pessoas mais próximas. Ele frequentemente precisava de medicação para se manter acordado ou para descansar algumas horas. Sua rotina não incluía nada cedo. Ele geralmente acordava depois do meio da manhã, quando seu assistente lhe entregava os diários e relatórios. No Berghof ou no bunker, as reuniões informais começavam após o jantar e continuavam até a noite. Ele recebia seus médicos, assistentes ou funcionários e durante essas reuniões dava ordens, revisava relatórios da frente de batalha ou discutia ideias com sua equipe. Decisões importantes eram tomadas durante aquele mesmo turno. Era de manhã cedo que ele estava mais concentrado. Lia relatórios do exército, assinava documentos ou dava instruções detalhadas. Esse hábito continuou por anos, mesmo quando a guerra já estava indo mal. Ele não costumava começar o dia cedo. Relatos indicam que ele quase nunca fazia nada antes do meio-dia. Aqueles que trabalhavam com ele sabiam que toda a sua agenda era organizada em torno de seu horário de sono e sua rotina de atividades noturnas. À noite, dentro do bunker, tudo era muito silencioso. Apenas os mais próximos participavam das reuniões, e o que era decidido ali era posteriormente compartilhado com os demais. Durante essas horas, ele não via mais ninguém. Testemunhas como Heinz Ling disseram que ele mal dormia e que sua energia vinha da medicação constante. Seu médico particular era responsável por fornecer o que ele precisava, dependendo do horário do dia. O hábito de ficar acordado até o amanhecer continuou, mesmo quando tudo estava perdido. Dentro do bunker, as reuniões de revisão continuavam até altas horas da noite. Depois, ele dormia algumas horas e recomeçava. Ele também conversava com Eva Braun à noite. Discutiam assuntos pessoais, filmes ou música, enquanto o restante da equipe aguardava novas ordens. Tudo girava em torno do horário que ele próprio impunha. Arquivos britânicos e alemães indicam que ele conseguia se sustentar com apenas 3 ou 4 horas de sono, mas apenas com a ajuda constante de estimulantes e sedativos, misturados de acordo com a situação diária. Todos que trabalhavam com ele se adaptavam a esse ritmo alterado. Reuniões de comando, relatórios e tarefas internas eram realizadas à noite. Esse padrão permaneceu o mesmo quando ele foi confinado no subsolo nos últimos dias do regime. Esse hábito noturno acabou sendo a forma como tudo ao seu redor funcionava. Enquanto todos os outros descansavam, ele continuava tomando decisões que influenciavam diretamente o curso do conflito. Número 10. O ditador que temia a própria comida. Os degustações de Hitler. Em seu retiro na Toca do Lobo, Hitler vivia com a constante preocupação de ser envenenado. Para minimizar qualquer risco, implementou um sistema fixo. Um grupo de mulheres tinha que provar o que ele iria comer antes dele. Ele não fazia isso por motivos de saúde. Era parte regular de sua rotina diária. Cerca de 15 jovens mulheres foram designadas para essa tarefa. Elas eram de aldeias próximas ao complexo. Tinham que provar os mesmos pratos, esperar um pouco e garantir que nada acontecesse. Só então ele começou a comer. Margot Volk era uma dessas mulheres. Embora nunca o tivesse visto pessoalmente, seu papel era claro: verificar se não havia veneno no que lhe era servido. Essa cena se repetiu sem alterações. Os cardápios de Hitler eram completamente vegetarianos. Ele não comia carne nem peixe, comia arroz, macarrão, caldos de legumes ou batatas cozidas. Tudo sem ingredientes de origem animal. Esse hábito demonstrava o quanto ele desconfiava das pessoas ao seu redor. Não confiava em seus cozinheiros, em sua equipe médica ou em quem cuidava dele. Acreditava que qualquer um poderia tentar matá-lo com comida. Havia um período de espera após cada teste. Se alguma das mulheres apresentasse sintomas, o prato era imediatamente descartado. Somente quando tudo estava em ordem ele se sentava à mesa. Ele nunca se apresentou. O medo era tão forte que até os horários da região se adaptaram a essa dinâmica. Da cozinha às refeições, tudo foi organizado para seguir essa etapa anterior.
A cautela se estendeu a esse nível. Não era apenas por causa de inimigos externos. Seus próprios funcionários sabiam que esse sistema não podia ser interrompido. Burlar esse filtro significava ser deixado de fora. Após o ataque de julho de 1944, essa medida foi reforçada. A partir daquele momento, o controle tornou-se mais rigoroso e ágil. A atmosfera ficou mais tensa. Margot disse que fez esse trabalho por mais de 2 anos, até que a guerra a forçou a sair. Embora a frente de batalha tenha se deteriorado, esse hábito não mudou. Número 9. Medicamentos prescritos, a dependência oculta que o acompanhou até o fim. Antes da tomada do poder pelos nazistas, a Alemanha já era um importante polo de produção e venda de cocaína processada e outros estimulantes como LSD, morfina e anfetaminas, em parte devido à crise econômica e social do país. No entanto, quando o regime assumiu o poder, essas substâncias foram proibidas na tentativa de dar ao país uma imagem mais limpa. Isso não eliminou o uso de drogas, mas forçou muitos a esconder seus vícios, incluindo nazistas de alto escalão como Göring e até o próprio Hitler. Vários desses produtos químicos foram posteriormente vendidos como medicamentos para outros usos. No caso de Hitler, ele começou a usá-los para aliviar o desconforto estomacal, mas, com o tempo, aumentou tanto a frequência quanto a potência de sua ingestão. Ele acabou usando uma combinação frequente de opiáceos e cocaína e até metanfetaminas para lidar com os efeitos físicos e mentais do conflito. Isso levou à deterioração constante de sua saúde. Ao mesmo tempo, os militares também usavam drogas como parte do esforço de guerra. Um tipo de metanfetamina conhecido como Pervitin permitia que os soldados se sustentassem em combate por dias a fio. Número 8. Nenhum toque. Sua obsessão em evitar contato humano. Hitler evitava contato físico em público e em particular. Não gostava de apertos de mão e raramente retribuía gestos espontâneos de afeto. Em eventos oficiais, limitava os cumprimentos a acenos de cabeça ou à saudação nazista. Em encontros privados, mantinha distância até mesmo de pessoas próximas. As pessoas próximas sabiam disso e a maioria evitava contato físico desnecessário. Durante recepções oficiais, ele não se aproximava muito dos convidados. Em Berghof, sua residência na Baviera, os encontros com visitantes seguiam um protocolo rigoroso. A disposição dos assentos era planejada para que ninguém se sentasse ao seu lado. As conversas eram unilaterais e ele controlava o tom, o ritmo e a distância. Demonstrações físicas de afeto eram raras. Ele tratava Eva Braun com frieza na frente dos outros. Nunca a abraçava ou beijava em público. Durante anos, o relacionamento deles foi mantido em segredo e, embora ela morasse em Berghof, não compartilhava refeições com Hitler nem comparecia a eventos formais. Ele limitava o contato até mesmo com seu círculo íntimo. No bunker da chancelaria, seus hábitos não mudaram. Mesmo nos últimos dias da guerra, ele evitava qualquer contato físico com o entorno imediato. Seus assistentes pessoais, como Heinz Ling, sabiam manter distância, mesmo quando o ajudavam a se vestir ou a entregar itens. As fotografias disponíveis mostram-no com os braços junto ao corpo ou saudando à distância. Na maioria das imagens capturadas por fotógrafos oficiais, ele permanecia ereto, sem se aproximar dos outros. Mesmo ao receber crianças ou soldados feridos, mal os tocava, com poucas exceções. Durante as reuniões militares, sentava-se em posição elevada ou na ponta da mesa. Oficiais de alta patente entravam com breves cumprimentos e as conversas eram unidirecionais. A estrutura do ambiente era projetada para reforçar o controle da distância pessoal. A atmosfera era formal e rígida, sem espaço para gestos espontâneos. Não há evidências de que Hitler tenha dado abraços em público ou demonstrado proximidade física com amigos ou colaboradores. O único gesto frequente era a saudação nazista, obrigatória em sua presença. Essa saudação, além de servir a um propósito político, eliminava a necessidade de contato físico direto. Ao viajar, ele fazia questão de manter distância do público. Embora às vezes acenasse de seu carro com a janela aberta, ele não saía para acenar. Durante desfiles ou aparições públicas, o contato com a multidão era controlado por anéis de segurança. Os cumprimentos eram visuais, nunca físicos. A disposição de seus aposentos também foi projetada para isolamento. No Berghof,
Seu quarto e escritório ficavam em uma ala separada. Ele tinha sua própria sala de jantar, separada do resto do grupo. As visitas eram breves e formais, mesmo quando envolviam figuras próximas como Albert Speer ou Joseph Goebbels. Eva Braun era uma das poucas pessoas que tinham acesso privado a Hitler, mas mesmo com ela o relacionamento era distante. Eles não compartilhavam um quarto, e ela não estava presente na maioria dos jantares ou reuniões políticas. Não há registro de gestos explícitos de afeto entre os dois durante a guerra. Suas relações com os membros do partido também eram formais. Ao dar boas-vindas a novos membros ou condecorar soldados, os gestos se limitavam a um olhar, uma palavra e a saudação obrigatória. Ele evitava entregar medalhas diretamente na mão e, quando o fazia, o contato era breve e superficial. Mesmo com seus médicos particulares, ele mantinha distância. Theodor Morell, seu médico de confiança, descreveu como suas consultas eram rápidas e sem contato desnecessário. Qualquer procedimento físico tinha que ser breve e preciso. Hitler não tolerava ser tocado por mais tempo do que o necessário. Ao discursar, ele não cumprimentava ninguém ao entrar no pódio. Ele tomava posição, falava e saía sem fazer contato físico com a plateia ou os organizadores. A segurança o cercava, mas ele não intervinha diretamente, pois ele próprio evitava qualquer aproximação. Durante seus anos no poder, Hitler teve acesso constante a multidões, aliados, chefes de Estado e membros do partido. Em todos os casos, ele manteve um comportamento controlado, sem contato físico direto. O distanciamento fazia parte de seu comportamento habitual, tanto na vida pública quanto na privada. Número 7. O Führer sem carteira. Ele nunca aprendeu a dirigir um carro. Ele nunca tirou carteira de motorista nem aprendeu a dirigir. Embora tenha promovido autoestradas e carros acessíveis, Hitler nunca dirigiu um veículo. Desde seus primeiros anos como político, sempre viajou como passageiro. Na década de 1920, já utilizava carros fornecidos pelo partido e financiados por contatos ricos. Seu primeiro carro foi um Selvi e logo depois adquiriu seu primeiro Mercedes graças a empresários próximos. Com o tempo, ele adicionou mais veículos à sua frota pessoal. Em 1925, ele já havia pago 26 mil marcos por um de seus Mercedes. Ele nunca os dirigiu. Preferia viajar no banco da frente, ao lado do motorista. Seus carros foram modificados para facilitar seus acenos para a multidão. Eles tinham uma base elevada sob o assento e um apoio no para-brisa para se apoiar durante os desfiles. Ele tinha vários motoristas. Um dos primeiros foi Julius Schreck, que também atuou como seu acompanhante. Mais tarde, ele foi substituído por Erich Kempka, que o acompanhou em suas viagens por anos. Segundo o próprio Kempka, Hitler nunca demonstrou interesse em dirigir. Em vez disso, ele se concentrava em verificar suas rotas, manter a pontualidade e observar os arredores. Os veículos faziam parte de sua imagem pública. Ele foi fotografado em várias cidades europeias em seu Mercedes, seja viajando pela Alemanha, entrando em Viena ou em visitas oficiais a Praga. Os carros tinham placas específicas, o que permitia identificar se eram de sua propriedade ou de seu uso exclusivo. Em diversas ocasiões, ele se gabou de nunca ter sofrido acidentes. Não porque dirigisse com cautela, mas porque exigia uma direção meticulosa de seus motoristas. Ele os lembrava constantemente de ajustar a velocidade ao que conseguiam ver à frente. Para ele, a responsabilidade por qualquer incidente recaía sobre o motorista. Ele não tolerava erros. Durante a guerra, alguns de seus carros foram capturados. Vários acabaram nas mãos de colecionadores, museus ou foram desmontados. Alguns foram identificados por suas placas escondidas sob camadas de tinta, outros por modificações internas exclusivas. Houve até confusões com modelos erroneamente atribuídos a outros líderes do regime. Mas especialistas confirmaram sua autenticidade verificando os números de série. Após a queda do Terceiro Reich, carros que antes eram símbolos de poder tornaram-se relíquias históricas. Alguns agora estão em exposição em museus na Europa e na América do Norte. Outros desapareceram em coleções particulares. Nunca houve qualquer indicação de que Hitler quisesse aprender a dirigir, nem na juventude, nem como líder. Para ele, locomover-se de carro era uma extensão de seu papel. Nunca foi uma atividade pessoal. Ele preferia permanecer uma figura central, alheio à direção. Nunca foi visto ao volante.
e não há registros de que ele tivesse habilidades básicas de direção. Número 6. Quem Adolf Hitler admirou? Desde jovem, Adolf Hitler sentiu-se fortemente atraído por figuras públicas que moldaram seu modo de pensar e o influenciaram por toda a vida. Ele não apenas observava suas ideias, mas também se inspirava em seus estilos, discursos e atitudes para construir sua própria imagem. Um dos que mais o influenciaram foi Richard Wagner. Este compositor alemão era conhecido por sua música centrada em mitos germânicos. Hitler o ouvia com frequência, especialmente sua ópera Parsifal, que o comoveu até as lágrimas. Não era apenas uma questão estética. Naquela música, Hitler via uma representação do que ele acreditava ser seu papel na história. Wagner não compôs apenas óperas. Ele transmitiu ideias sobre cultura, raça e nação, que mais tarde se alinharam à propaganda do regime nazista. Outra figura que Hitler tomou como exemplo foi Karl Lueger, prefeito de Viena no final do século XIX. Ele era um político que combinava carisma com ideias antissemitas. Hitler viveu em Viena quando jovem e prestou muita atenção ao modo de falar de Lueger. Aprendeu com ele que um discurso emocionado, carregado de simbolismo e voltado para o sentimento coletivo, poderia ser mais eficaz do que um discurso racional. Como ele próprio relatou mais tarde, ficou impressionado com a capacidade de Lueger de conquistar as massas sem argumentos elaborados, apenas com estilo e presença. Friedrich Nietzsche também o influenciou, embora apenas superficialmente. Hitler tomou emprestado de Nietzsche a ideia do super-homem, conceito que adaptou à sua própria visão da raça ariana. No entanto, ignorou grande parte do pensamento original de Nietzsche, que rejeitava o antissemitismo e o nacionalismo. Hitler citou as citações de Nietzsche sem seguir o significado completo do filósofo. Ele usou suas palavras para reforçar sua teoria de superioridade racial, embora o autor não as tenha escrito com essa intenção. Outra figura-chave no desenvolvimento de Hitler foi Dietrich Eckart. Ele foi poeta e um dos primeiros membros do Partido Nacional Socialista. Foi o primeiro mentor direto de Hitler, acompanhando-o desde seus primeiros dias na política e apresentando-o ao simbolismo germânico, às runas e a certas ideias místicas. Eckart lhe deu espaço nos círculos mais radicais do partido e o treinou em oratória. Quando Eckart morreu em 1923, Hitler disse que parte de sua alma o acompanhara. Ele o considerava uma figura insubstituível, tanto por sua influência política quanto por sua proximidade pessoal. Essas figuras foram fundamentais na construção da imagem pública de Hitler. Ele as utilizou como referências para desenvolver seu estilo, sua visão ideológica e sua maneira de se conectar com o público. Nenhuma delas o humaniza, mas todas nos permitem compreender parte da estrutura sobre a qual construiu sua liderança. Foram exemplos que ele estudou, reinterpretou e alavancou para se consolidar como o líder absoluto do Terceiro Reich. Número 5. Ele tinha um passaporte falso o dia em que os britânicos forjaram sua identidade como judeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo secreto de inteligência britânico conhecido como SOE fabricou um passaporte falso em nome de Adolf Hitler. Criada por iniciativa de Winston Churchill e Hugh Dalton, essa equipe operava a partir de uma sede em Londres sob nomes secretos como Joint Technical Board e Inter-Services Research Office. Sua principal função era sabotar, espionar e colaborar com grupos de resistência em áreas ocupadas pelos nazistas. Os agentes desse grupo eram especialistas em falsificar todos os tipos de documentos. Entre eles, havia criminosos especializados em falsificação que agora trabalhavam para o governo britânico. Eles produziam autorizações, carteiras de identidade e passaportes de tão alta qualidade que muitos foram preservados intactos após a guerra. Um dos mais curiosos era um passaporte impresso com o nome de Adolf Hitler, que também trazia um grande J vermelho, o símbolo obrigatório de identificação de judeus na Alemanha. Ninguém sabe ao certo por que o SOE criou este documento. Alguns acreditam que foi uma simples provocação, uma zombaria destinada a humilhar o regime nazista. Outros acreditam que serviu para demonstrar aos alemães o nível de detalhes que os serviços de inteligência britânicos conseguiam alcançar.
No documento falsificado, Hitler era descrito como um pintor, com detalhes físicos como cor dos olhos, gênero e seu característico bigode curto. O visto também foi falsificado. Supostamente foi emitido pelo Departamento de Imigração do Mandato Britânico para a Palestina. De acordo com este carimbo, datado de 19 de julho de 1941, Hitler recebeu permissão para se estabelecer lá como imigrante permanente. O jonto vermelho também estava no interior, em conformidade com os regulamentos alemães para passaportes de cidadãos judeus. O passaporte não foi o único trabalho desse tipo realizado pelo SOE. Em outros casos, eles criaram documentos falsificados que insinuavam dúvidas sobre a lealdade dos comandantes nazistas. Um dos alvos era Franz Halder, chefe do Estado-Maior, a quem se atribuía uma visão crítica de Hitler. Selos falsificados com a imagem de Heinrich Himmler também foram impressos para criar confusão dentro do regime. A precisão dessas falsificações era tão alta que algumas conseguiram circular sem serem detectadas por algum tempo. O caso do passaporte falso de Hitler tornou-se um dos exemplos mais notáveis de guerra psicológica. Embora nunca tenha sido usado em operações concretas, sua existência demonstrou que os britânicos podiam manipular até mesmo a identidade do líder nazista. O documento agora faz parte de arquivos históricos e é uma evidência direta do tipo de guerra secreta que era travada nos bastidores. O passaporte, com suas informações falsas e carimbo de entrada na Palestina, não tinha apenas valor simbólico. Representava a capacidade dos inimigos do Terceiro Reich de ridicularizá-lo internamente, sem disparar um único tiro. Número 4. O ritual do poder. Cafés da manhã silenciosos de frente para os Alpes. Martin Bormann organizou a construção desta residência como presente de aniversário para Adolf Hitler. Ela foi erguida no topo de uma montanha, a 1.834 metros acima do nível do mar. Várias decisões importantes da Segunda Guerra Mundial foram tomadas neste local. Ele ainda pode ser visitado hoje. Ninguém imaginava que o prazo estabelecido seria cumprido quando as obras do Kelsteinhaus, conhecido como Ninho da Águia, começaram. Entregá-lo no prazo era parte essencial do plano. Era um projeto ambicioso e caro que Bormann preparou para seu superior, embora o presente tenha sido apresentado como um gesto do Partido Nazista. O edifício estava localizado no topo de uma montanha, projetado com luxo, mas também com durabilidade. O que torna esta construção tão única não é apenas o seu estilo, mas o fato de ser uma das poucas propriedades ligadas a Hitler que permanecem de pé. Para quem visitava aquela região da Baviera, tornou-se uma parada quase obrigatória. Bormann ficou impressionado com a complexidade do desafio. Nada havia sido preparado. Estradas tiveram que ser cortadas até a base, perfuradas na rocha e materiais transportados até o topo. O tempo estava se esgotando. Parecia improvável que estivesse pronta antes do aniversário de Hitler. No entanto, foi concluída bem a tempo. O custo foi enorme. E não apenas em dinheiro. 12 operários morreram durante a construção. Bormann ordenou trabalho ininterrupto em turnos rotativos. À noite, a área era iluminada com lanternas improvisadas. Uma rota de mais de 6 quilômetros teve que ser aberta, escavando a montanha, quebrando pedras e nivelando o terreno. Uma trilha na montanha que levava à casa também foi adaptada, e um elevador foi construído para que Hitler pudesse subir. Esta parte foi a mais cara e perigosa. Um túnel vertical teve que ser cavado dentro da montanha. Um teleférico também foi construído para transportar os materiais. Centenas de operários foram contratados que trabalharam em condições extremamente adversas, carregando cargas pesadas por longas horas. Algumas partes da casa já estavam montadas para acelerar a montagem, como se fosse uma estrutura pré-fabricada. O gasto total, ajustado aos valores atuais, é estimado em mais de 150 milhões de dólares. Uma piada correu a cidade enquanto observavam os capatazes e operários da construção passarem. Eles disseram que era como uma corrida do ouro, mas em vez de procurar metais nos rios, tiveram que ficar sob uma janela e esperar que Bormann jogasse o dinheiro de cima. Albert Speer escreveu em suas memórias que essa construção, apesar de algumas críticas ao seu desperdício, refletia a mudança no estilo de vida de Hitler e sua tendência a permanecer cada vez mais isolado. Isso não se explicava apenas pelo medo de um ataque, já que ele recebia milhares de pessoas diariamente para demonstrar seu apoio.
O nome Ninho da Águia foi dado a ele pelo embaixador francês André-François Poncet, impressionado com a vista e as dificuldades técnicas superadas. O apelido pegou imediatamente. Uma das razões para a construção deste local era sua proximidade com o Berghof, outra das principais residências de Hitler, onde ele passava grande parte do ano. Ele passava tanto tempo lá que o local acabou se tornando uma sede paralela do governo alemão. Anos antes, após sua libertação da prisão em 1924, ele alugou uma casa modesta naquela região alpina, onde se refugiou para considerar seus próximos passos. Ele gostou tanto do local que o comprou em 1932, segundo relatos oficiais, com o dinheiro ganho com a publicação de seu livro Minha Luta. Em 1936, a casa simples foi transformada em uma mansão de 30 cômodos. Número 3. Silêncio absoluto. A fobia de Hitler ao ruído controlava tudo. Ele odiava barulhos altos e agitação. Em suas residências pessoais, especialmente no Berghof, sons que perturbassem a calma não eram tolerados. Qualquer ação tinha que ser feita sem levantar a voz ou fazer barulho. Portas não podiam ser batidas. Conversas, mesmo entre funcionários, eram limitadas. Ninguém tinha permissão para falar em um volume normal se estivesse por perto. Havia regras para tudo, até mesmo para andar. Os funcionários tinham que se mover com passos suaves. Eles se acostumaram a pisar sem que seus saltos ecoassem nos corredores. Alguns usavam calçados especiais com sola de borracha para não perturbar a atmosfera que ele queria manter. Albert Speer, que o acompanhou por anos, observou que Hitler perdia a paciência facilmente se ouvisse uma risada inapropriada, uma porta batendo ou um passo desajeitado. A rigidez fazia parte da rotina. Os visitantes sabiam que tinham que se comportar de maneira quase militar. Tudo tinha que fluir sem interrupção. As ordens eram curtas. As conversas só começavam se ele as iniciasse. Ninguém o interrompia. Ninguém falava sem permissão. Mesmo seus assessores mais próximos, como Heinz Ling, sabiam que qualquer som poderia ser perturbador. Nos salões do Berghof, por exemplo, observavam-se longos períodos de silêncio absoluto. Os talheres não podiam fazer barulho, os pratos não podiam deslizar sobre a toalha, os garçons tinham que servir a comida com o mínimo de movimento. Se algo caísse ou batesse, a tensão era imediatamente perceptível. Um olhar deles bastava para congelar tudo. Os filmes que assistia eram projetados sem som ou com o volume no mínimo. Ele não suportava efeitos sonoros altos. Preferia imagens estáticas, sem música, sem diálogos rápidos. Às vezes, interrompia a exibição se o volume ficasse muito alto. Durante os intervalos, seus espaços eram à prova de som. Aqueles que limpavam seu quarto ou corredores tinham que fazê-lo em horários específicos, quando ele não estava por perto. Se ouvisse um aspirador de pó ligado, ordenava que parasse imediatamente. Nunca se acostumou com o barulho das máquinas, não suportava motores funcionando perto dele. As reuniões políticas realizadas no Berghof também seguiam essas regras. Embora várias pessoas participassem, as vozes eram sempre mantidas baixas. Ninguém levantava a voz. Se alguém falasse mais alto do que o habitual, era excluído de futuros convites. Ele impunha calma com sua mera presença. Não era necessário dizer duas vezes. Tudo o que acontecia ao seu redor tinha que se adaptar ao seu ritmo. E esse ritmo era lento, medido, sem incidentes. Ele queria estar cercado de silêncio. Queria evitar qualquer estímulo que não pudesse controlar. Eu queria que até o ar parecesse parado. Número 2. A Biblioteca Secreta. Mais de 1000 livros revelaram suas obsessões ocultas. Na primavera de 1945, perto de Berchtesgaden, dentro de uma mina de sal, a 101ª Divisão Aerotransportada encontrou cerca de 3.000 livros. Após uma longa revisão em Munique, que durou até 1952, os volumes foram enviados à Biblioteca do Congresso do ZEUAIA. Pertenciam a Hitler. Uma vez em solo americano, foram revisados novamente. Aqueles que não continham sua assinatura ou dedicatórias a ele passaram a fazer parte do acervo geral. Réplicas foram redistribuídas para outras bibliotecas ou oferecidas ao público por meio de seu sistema de troca. No final, cerca de 1.200 livros foram armazenados. Eles permanecem lá até hoje, no terceiro andar do edifício Jefferson, sob uma placa que diz:
coleção do Terceiro Reich. Os soviéticos também guardaram milhares de outros, cerca de 10.000 livros. Mas, devido ao sigilo do regime, não se sabe o que fizeram com eles. Estima-se que toda a biblioteca de Hitler já tenha contido cerca de 17.000 cópias. Gerhard Weinberg, um dos primeiros a analisá-los, comentou que muitos pareciam nunca ter sido lidos. Muitos deles foram presentes de autores e editoras, como costuma acontecer com políticos, e quase não havia sinais de uso. Philip Geisert e Daniel Mattern confirmaram isso em sua pesquisa. Em 2001, publicaram uma lista de mais de 500 páginas com transcrições de dedicatórias e cópias do ex-libris pessoal de Hitler. Uma águia segurando uma suástica em um galho de carvalho. Esse selo resumia sua visão de poder e nacionalismo. Entre os títulos, um se destacava: As tarefas atuais da política alemã, de Paul Lagarde, um autor nacionalista do século XIX. Hitler havia marcado com 2 linhas uma frase sobre a realocação de judeus poloneses e austríacos para a Palestina. Outros livros traziam marcas semelhantes, sublinhados duplos, às vezes triplos, e anotações a lápis em sua caligrafia inclinada. Ele lia fragmentos, ponderava sobre eles e escrevia breves comentários. Foi assim que construiu parte de seu pensamento a partir daquela biblioteca. Alguns exemplares reforçaram sua ideologia. Um deles era O Judeu Internacional, um texto antissemita escrito em 1920 pelo empresário Henry Ford. Outro, Uma Ciência Racial do Povo Alemão, de 1929, era de Hans Günther, um teórico racial nazista que vendeu mais de 500.000 de cópias. Ele também tinha Germânia, escrito em 98 d.C. por Tácito, um clássico que idealizava o povo alemão e que os nazistas tratavam quase como uma bíblia. Mas o mais usado, devido ao desgaste visível, era o Manual de Bolso sobre Tanques de Hegel, de 1935, que apresentava o conceito de Blitzkrieg. Sua coleção também incluía livros sobre temas esotéricos. Um deles era a reedição de um antigo tratado de alquimia do século XVIII. Esse tipo de material chamou a atenção de Himmler, comandante de campos de extermínio e líder da Ordem Teutônica. Embora os nazistas não fossem particularmente adeptos de escritores ingleses, Hitler tinha um lugar especial para Shakespeare. Ele tinha suas obras completas em alemão, editadas por Georg Müller em 1925, encadernadas em couro marrom e com as iniciais H na lombada. Seu favorito era Júlio César. Em um caderno pessoal, ele havia desenhado a cena do assassinato no Fórum Romano. Sabia o texto de cor. Repetia frequentemente a frase "Nos encontraremos novamente em Filipos" como uma ameaça, copiando o aviso do fantasma a Brutus. Ele também tinha clássicos como Robinson Crusoe e Dom Quixote. Dizia que cada um representava uma grande ideia. Em Robinson Crusoe, ele viu o desenvolvimento da civilização. Em Dom Quixote, o fim de uma era. Sua edição favorita era a ilustrada por Doré, com desenhos do cavaleiro perdido em suas fantasias. Ele provavelmente se deteve mais de uma vez na cena em que os livros são queimados. Número 1. Ele temia bombardeios até nos Alpes. Ele ordenou que túneis secretos sejam cavados sob seus abrigos. Ele temia ataques aéreos, mesmo em áreas remotas. Embora suas bases estivessem longe das grandes cidades, ele sempre ordenou a construção de túneis e esconderijos subterrâneos para proteção. O mais famoso foi o que ele ordenou que fosse escavado logo abaixo da chancelaria do Reich, em Berlim. O chamado Führerbunker foi construído em 2 fases e acabou sendo seu último posto de comando. Ele também solicitou estruturas semelhantes em outros locais importantes. Um dos maiores foi o Projeto Riese, no sul da Polônia, com enormes corredores subterrâneos escavados sob as montanhas da Coruja, perto do castelo de Xionge. Cada abrigo seguia um layout semelhante. Eles tinham grossas paredes de concreto, passagens secretas e saídas protegidas. Eram usados para se esconder e permanecer no comando sem precisar sair. Seu medo de bombardeios era apenas parte do motivo. Ele também queria sempre ter um centro de onde pudesse continuar dando ordens, mesmo que tudo desmoronasse. Sua obsessão por segurança o levou a exigir tudo: saídas alternativas, túneis camuflados, entradas ocultas e filtros de fumaça e gás. Não eram simples porões. Eram verdadeiros centros de operações subterrâneos, com salas de comando, depósitos, dormitórios, sistemas elétricos e ventilação independente.
Tudo foi projetado para que ele pudesse continuar a operar independentemente do que acontecia lá em cima. Esse tipo de construção demonstrava como ele pensava sobre o fim. Ele queria desaparecer no subsolo, continuar controlando tudo e que ninguém pudesse encontrá-lo, mesmo que tudo ao seu redor desabasse. Observando essas situações uma a uma, fica claro que o que era dito sobre ele não condizia com o que realmente acontecia em seu cotidiano. Suas rotinas, seus gestos quando ninguém o gravava e suas decisões privadas eram cuidadosamente guardadas para mantê-las ocultas. O que era visto em público era preparado para deixar uma impressão clara, mas sem revelar tudo. Tudo era planejado, os lugares onde morava, quem o acompanhava, o que era dito em voz alta e o que não era dito. Tudo seguia regras fixas. O que não se encaixava em sua imagem era eliminado. Com o tempo, documentos, memórias e registros vieram à tona, mostrando outro lado. Um lado que havia sido deliberadamente escondido. O que parecia sólido era mais uma armação. E embora muito possa ser reconstruído hoje, ainda faltam peças. Há detalhes que permanecem ocultos e partes de sua história que nunca foram contadas.